A defesa de Daniel Vorcaro entregou a proposta de delação premiada do dono do Banco Master à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. A partir de agora, advogados e investigadores passam a negociar os benefícios da colaboração. Confira. O documento foi entregue em um pendrive com anexos divididos por personagens. O ex-banqueiro narra datas, horários de encontros, reuniões, festas e viagens com políticos. Segundo interlocutores com acesso às informações, há citação a políticos de direita, de esquerda e principalmente do Centrão. A colaboração premiada é resultado de reuniões diárias entre Vorcaro e os advogados, desde que o ex-banqueiro foi transferido do Presídio Federal para a sede da PF há 1 mês e meio. A análise do material já está em andamento, realizada por policiais e procuradores, e pode levar até 2 meses. Se a proposta avançar, Daniel Vorcaro passa a prestar depoimentos para construir uma delação com elementos probatórios que deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal. A iminência da delação fez o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ordenar o esvaziamento de um grupo de e-mails do Ministério Público em que procuradores e assistentes de todo o país trocam informações. Chamado de Rede Membros, o grupo dava espaço para críticas à atuação da cúpula da PGR diante dos sinais de que a Procuradoria poderia não denunciar potenciais delatados por Vorcaro como ministros do STF. Pelo menos 4 procuradores foram encaminhados à Corregedoria após críticas feitas ao comando do MPF nessa rede. Um deles teria mencionado o uísque Macallan, servido em um encontro de autoridades em Londres, do qual participaram Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Paulo Gonet. Daniel, evidentemente a delação do Vorcaro é um dos acontecimentos políticos mais importantes que a gente tem registrado aqui, muito mais meses, nos últimos anos. Ela caminha num ritmo que você descreveria, seria qual? Eu diria que num clima de muita apreensão no mundo político em Brasília, isso por óbvio, pelo potencial, uma bomba atômica que pode cair aqui no meio da esplanada dos ministérios, do Congresso e do Judiciário, mas encarada com um pouco de ceticismo, ressalvas, ou vamos colocar assim, uma baixa expectativa por enquanto em atores-chave. Um pouco da Polícia Federal, um pouco da PGR, que negociam juntos essa delação, mas também e principalmente no gabinete do relator do caso Master no Supremo, que é o ministro André Mendonça. Quem anda conversando com ele sai muito convencido da percepção de que hoje a PF conseguiu, por meio das apreensões de materiais, de celulares, de documentos, chegar num caminho da investigação em que, seguindo esse caminho, é possível colocar a mão no dinheiro, é possível chegar nas provas. Então, é muito mais difícil para que Daniel Vorcaro consiga dar um passo além desse caminho já trilhado pela PF e consiga entregar provas, algo com solidez, algo que traga novas engrenagens financeiras, personagens desconhecidos, que vá além de fatos que, investigando por conta própria, você já, no fundo, consegue chegar. Então, eu diria que hoje estamos longe de um cenário de certeza quanto à homologação da delação. Daniel Vorcaro vai precisar entregar muita coisa e até agora ninguém está convencido de que ele vai dar esse passo além. Aliás, William, só para completar, a informação que se tem, que está correndo por aqui, é que o pai de Daniel Vorcaro, que está solto, já percebeu isso e que tem dado sinais ali para a defesa de Daniel Vorcaro de que assim meu filho vai continuar solto vai continuar preso durante muitos e muitos anos. Precisa agilizar, precisa ir além. O que parece, pelo que a gente tem ouvido, Caio, é que, continuando o cenário que o Daniel está descrevendo, Vorcaro vai ficar um bocado de tempo na cadeia. A gente tem ouvido por parte de quem está dentro dessa operação toda de investigação, é que teme-se a manipulação de informação.
por parte da defesa de Vorcaro. Ou seja, a chamada delação seletiva, calculada para certos efeitos produzidos ali e calibrada para não produzir determinados efeitos por ali, leia-se Supremo. Esse ambiente perdura dependendo da investigação. O que a gente sabe no momento que depende mais da investigação do que da delação, é o que você tem ouvido também? Isso, William. Tem dois caminhos ali, né, para esse caso todo avançar. Um é a Polícia Federal e outro é a própria delação do Vorcaro. A delação do Vorcaro por si só, ela não tem elementos suficientes para conseguir incriminar. Precisa trazer mais provas e precisa avançar em relação à investigação da Polícia Federal, que está em curso, inclusive com a possibilidade de uma análise por softwares israelenses de resgate de todas as nuvens, de todos os celulares do Vorcaro, que não era apenas um. Então a gente tem que olhar duas avenidas caminhando parelhas e juntas. Se a avenida da Polícia Federal avançar mais que a do Vorcaro, o que ele entregar e se entregar aquém do que a Polícia Federal está apurando, ele não consegue um bom acordo de colaboração premiada. Mas o que eu tenho notado que tem sido, pelo menos para mim, do que eu tenho ouvido aqui em Brasília, é que o maior obstáculo para o sucesso da delação do Vorcaro é quase que uma contracorrente política de atores diretamente envolvidos nessa colaboração premiada, jogando justamente para ela ser uma colaboração premiada frustrada ou que não entregue o suficiente. A gente pode citar aí desde Supremo Tribunal Federal, na minha leitura, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes entrou num modo sobrevivência política, o apoio que teria sido dado ou sinalizado por ele para o Senado Federal rejeitar o Jorge Messias é um exemplo disso, né? Porque o Jorge Messias integraria o grupo do ministro relator André Mendonça, então o Alexandre ali, no meu sentir, né, pelas informações de bastidores, atuou para o grupo do André Mendonça favorável à delação não ter uma maioria, por exemplo, para abrir uma investigação contra ele, fora outras diversas medidas ali, decisões, principalmente sobre aquela do COAF, também um modo de sobrevivência política. Agora há pouco o Estadão, nossos colegas jornalistas do Estadão revelaram o encontro do ministro do TSE, do Floriano, que é braço direito braço direito do Alexandre de Moraes, se encontrando com o advogado do Daniel Vorcaro, aqui em Brasília, né? Essa é uma frente. Outra frente, Paulo Gonet. Paulo Gonet, hoje nós trouxemos a informação de uma pressão, de um caldeirão muito forte e intenso dentro da Procuradoria-Geral da República, com críticas à condução dele, achando uma condução subserviente ao Supremo Tribunal Federal. Então, para além, tem muitos interesses envolvidos, o próprio advogado do Daniel Vorcaro tem as relações com o Supremo Tribunal Federal, o que corrobora o que você ouviu ali, de uma manipulação, de uma colaboração seletiva. Então, tem as avenidas tramitando normalmente, mas a contra-avenida, a mão contrária dessa avenida, ela é muito forte, muito intensa e muito poderosa no sentido de dificultar uma incriminação e um avanço e consequente homologação dessa colaboração premiada que ainda está embrionária. Tem um outro ponto, Caio, Daniel, e agora passando a palavra para você, Thaís, que é a seguinte. Uma parte dos integrantes do Supremo, evidentemente preocupada com o que possa ali atingir os colegas, tem chamado a atenção que esse escândalo não seria apenas dos três poderes, seria também do setor financeiro. Claro que sendo do setor financeiro, tem investigação, Operação Carbono, um monte de investigações apontando infiltrações do crime organizado ali. Mas a acusação é um pouco mais direta. Se refere a que teria sido, na visão de integrantes do Supremo, uma colaboração direta entre instituições do mercado financeiro e Vorcaro, para vender papéis que essas instituições sabiam serem papéis, digamos, no mínimo duvidosos, mas como ganhavam uma bela comissão para vender esses papéis, passa para adiante e o trouxa que comprou vai ficar com ele, fora o fundo garantidor. A delação, pelo que a gente ouve também, abrangeria isso, abrangeria setores privados do âmbito financeiro e a sua participação? William, aqui tem uma frase clássica do setor financeiro que é money talks. Então, assim, se as operações de venda de CDB, por exemplo, que foi a grande relação do Master com o mercado financeiro, com as distribuidoras, as corretoras,
ela não necessariamente se deu numa base ilegal. O que foi... Não, a resposta padrão está lá dentro da lei. Exatamente. Não, assim, ela não foi ilegal. A fraude do Master estava na composição da carteira para fazer frente à dívida que ele tomou no mercado. A fraude foi na composição da carteira. A dívida que ele tomou no mercado, e que aí, portanto, ele usa os bancos, as instituições e as corretoras e por aí vai, esse processo aqui, apesar dele ser uma aberração o retorno que ele prometia, o que ele pagava de rebate, que é o jargão do mercado para você remunerar quem vende o seu produto. Então, aqui é o Money Talks. Então, é assim, o cara quer vender um CDB por 150 e vai me pagar 8% de rebate, que é 5, 6 vezes mais do que o mercado paga normalmente. Se ele vai pagar, não é problema meu. Eu vou vender, porque eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Então, a crítica que se faz à atuação dessas corretoras é essa. É que teria havido, tanto assim, alguns bancos grandes, já disseram, olha, nunca vendi, nunca aceitei, não quis ganhar. Outras corretoras e distribuidoras grandes aceitaram. Então, a questão aqui é, onde o Vorcaro fez a sua grande operação usando o sistema financeiro, Money Talks. A formação da carteira é que aí sim, por exemplo, na relação do Master com a Reag, que era uma grande gestora de recursos, essa relação com a Reag, que é do mercado financeiro, na formação das carteiras é que está a fraude. Então, a investigação pode chegar aqui. É o que se diz que está chegando. É o que se diz pelo que a gente consegue entender. Tem uma outra questão aí, Daniel, importante, que é o horizonte de tempo. Por exemplo, na reportagem a gente cita 2 meses, pelo menos, é uma estimativa, né, de quanto tempo levaria para os investigadores. São 2 equipes, né? Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal, nem sempre nos melhores termos, por uma série de razões que precedem o Banco Master, mas 2 meses seria um prazo mínimo. Há uma outra expectativa, a gente ouve nas conversas que a gente tem com as pessoas envolvidas nisso tudo, é que talvez fosse melhor que isso se atrasasse ainda mais e fosse para lá das eleições. Daí eu ter falado que, pelo jeito, o Daniel Vorcaro vai ficar muito tempo na cadeia. Alguém controla isso? William, o chefe da Polícia Federal, o André Rodrigues, tem sido visto, percebido no mundo político como um aliado do Palácio do Planalto. Ele realmente tem ligações com o presidente Lula, mas é difícil que, num caso de tamanha abrangência, o chefe da PF consiga controlar totalmente quem está abaixo dele. Paulo Gonet é tido como um grande aliado dessa ala do Supremo não tão interessada numa delação. Mesmo assim, o cenário mais realista que eu ouço hoje em Brasília é que a delação, ou essa proposta de delação, para ser homologada pelo relator André Mendonça, chegue ao Supremo não em questão de dias, nem em questão de meses. A gente está falando em questão de semanas. Sextou 2 meses, coincide ali algumas semanas. E isso explica esse clima de pavor no mundo político, porque daqui a 2 meses estaremos dando início, largada, às campanhas eleitorais. O Congresso já vai estar completamente parado e isso explica por que o governo tem dado mostras de cada vez mais distanciamento do Supremo, como tem sido o histórico político do animal Lula, animal político Lula, que não teve nenhuma pena no passado de se distanciar de José Genuíno, de Antônio Palocci, de José Dirceu, até de Dilma Rousseff, dias antes do impeachment, quando viu que ele carrega o caixão, mas não vai ali para o buraco. E me parece que essa crise é ecumênica, pega a esquerda, pega a centro, pega a direita, mas pega principalmente Supremo Tribunal Federal pelos desvios éticos e comportamentais. No olhar da sociedade, no olhar do eleitorado, Supremo está vinculado com o governo. Então, o governo é o maior interessado em se desvincular correndo
de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, até de Gilmar Mendes. Posso só trazer uma informação de agora há pouco, que a Advocacia Geral da União, acho que a informação do Caio, é sua informação, Caio, que a Advocacia Geral da União está reclamando da decisão do Alexandre de Moraes em segurar o COAF? Isso não é já uma reação do governo para se distanciar dele, não? Eu fiquei com essa dúvida, falei, vou aproveitar, vou perguntar lá no WW. Caio, a palavra é tua e a gente encerra o segmento contigo. Na verdade, aquela decisão do Alexandre de Moraes de restringir o poder do COAF, o Supremo, salvo engano, pautou essa decisão monocrática para ser julgada na semana que vem. E ela é entendida como uma das medidas do Alexandre de Moraes, desse modo que eu classifiquei aqui, de um modo sobrevivência política, que tem a rejeição do Messias como um ponto e tem algumas decisões dele como outros pontos, e essa uma das decisões. A Advocacia Geral da União, a peça tem 30 páginas, nós noticiamos hoje na CNN, ela não é o Jorge Messias que assina, mas é um outro advogado-geral da União pedindo que essa decisão, apontando que essa decisão do Alexandre de Moraes é inconstitucional e que o modelo do COAF de compartilhamento de informações para investigações segue um padrão mundial recomendado pelas boas práticas de investigação e de persecução penal. Ou seja, a gente pode ler que é uma reação, mas, por outro lado, se a gente considerar o COAF como um órgão da administração federal, pública brasileira, a decisão do Alexandre de Moraes é prejudicial ao poder e ao alcance desse órgão. Então, também a AGU fazendo o papel dela ali, defendendo a constitucionalidade da atuação do COAF nesses casos. Mas esse julgamento acho que vai ser finalizado na semana que vem, porque o Alexandre dá a liminar, restringe o poder do COAF, mas ele tem que submeter para o plenário do Supremo avaliar. E tudo que tem vazado, muita coisa que tem vazado, no caso Master, inclusive, foi identificado por relatórios do COAF que apontaram grandes movimentações financeiras. Mas não parece isolada essa decisão não, Caio. Ela faz dobradinha com as limitações ao escopo das CPIs. É mais do que uma decisão individual, monocrática, por liminar. Ela é parte de uma estratégia.